Eu sou contra a redução da maioridade penal, entre outras coisas, porque eu acho que a gente tem diversos motivos que justificam por que a maioridade penal não funciona, a redução da maioridade não funcionaria no Brasil, mas o principal para mim é porque tudo no Brasil tem que ser racializado e o projeto que visa essa redução não racializa nenhuma questão. Então, o que ele implementaria seria a perpetuação das condições de violência a qual as pessoas negras já estão submetidas no Brasil. Não existe nenhuma forma de reparo, não há nenhuma forma de reparo no que diz respeito à abolição da escravidão. Então, se a gente implementa essa redução, o que a gente está fazendo é perpetuar as condições de violência às quais as pessoas negras já estão submetidas. Só para complementar o que a Thaís falou, em novembro de 2011 foi feita uma pesquisa pela ONU. A cada 100 pessoas presas, 71 são negras. Então, sim, o sistema carcerário no Brasil ele é seletivo, ele é feito para uma classe social, para uma classe racial, e a redução da menoridade jamais funcionaria. Primeiro porque se a ideia é que jovens vá para a prisão, o sistema carcerário ele não tem nenhum projeto de reaver esse jovem, né? Então, o jovem que vai para a prisão, ele sai de lá mais marginalizado ainda. É isso que a gente tem que pensar. Qual é a sociedade que a gente quer criar? Se é criar mais marginais ou criar condições para que esses jovens, ao serem retirados da sociedade, sejam envolvidos numa estrutura a qual eles jamais tiveram oportunidade. Educação, esporte, ambiente familiar. Nós somos um país escravista, 300 anos de escravidão. No pós-abolição criou-se então uma ideia de uma falsa democracia racial que não existe. A escravidão está aqui ainda, né? Os negros ainda são vítimas dela, tudo muito mascarado, apesar que da última eleição para cá o sentimento de ódio tem aumentado muito e as pessoas já nem escondem tanto assim. Mas no Brasil, as pessoas, de modo geral, elas são levadas a crer que somente tirar o cidadão do convívio social é uma solução, né? Então, a maioria das pessoas, isso já é uma estatística, é a favor da redução da menoridade penal, mas não se pensa como é que é feito o sistema carcerário no Brasil. É um tabu ainda, ninguém fala, gente, né? Bandido bom é bandido morto, ninguém fala do que acontece nas prisões, como é que o governo lida com isso, que a prisão também é uma maneira do governo arrecadar muito imposto, muito dinheiro, e que há interesses por trás disso. Então, eu também não, né, como historiadora, a gente tem um pacote amplíssimo aí de fatos que dizem que não é a solução, não é isso que vai acabar com a marginalidade. Eu acho que outra coisa que é importante a gente pensar também é no quanto a língua influencia na nossa cultura. Então, uma coisa importante que a Luz falou é sobre a situação que essas pessoas estão, em que elas se encontram marginalizadas, porque senão a gente naturaliza questões sobre marginais, sobre escravos, por exemplo, em que a gente transforma essas pessoas em escravas, não escravizadas, marginais, não marginalizados, porque as pessoas que hoje são vistas como marginais são, na verdade, marginalizadas pelo Estado, que deveria conceder, providenciar o mínimo de acesso para que elas não fossem marginais. Isso não acontece, mas a gente não coloca o mesmo peso sobre o Estado que a gente coloca sobre o indivíduo que comete o crime. Então a gente trata essa pessoa como marginal, não marginalizada, e a gente torna o Estado responsável por punir essa pessoa, não por garantir que essa pessoa não se torne um marginal. Olha, a gente tem que pensar o seguinte: já não é uma condenação para as crianças que estão cometendo crimes, que são aliciadas para o tráfico,
não são crianças alegres, saudáveis, que estão lá porque conhecem a sua realidade, porque têm condições já de capacidade intelectual de decidir o que quer. Então, primeiro a gente tem a questão da empatia, né, que falta em todo mundo. É pensar como essa é uma criança aliciada pelo crime, o que essa criança passa no seu dia a dia. Se a redução da menoridade for votada e, enfim, for colocada em pauta, o que nos leva a crer que que os traficantes não vão aliciar crianças ainda menores, né? Já que se a ideia é vamos aliciar porque não há punição, vamos então pegar os mais jovens ainda. E isso vira um ciclo vicioso sem fim. Outra coisa é a gente entender a realidade dessas crianças que são aliciadas. A gente passa no farol, por exemplo, e aí você é abordado por uma ou duas, três crianças, e você fecha o vidro do seu carro, você não quer saber, você tem ou por medo, ou por preconceito, ou por tudo isso junto, e você não tenta entender a realidade daquela criança. Ora, se a criança veio de uma pobreza extrema, de falta de condições emocionais, de um lar abusivo, se o Estado falha o tempo inteiro com essa família, com os pais dessa criança que não tem como mantê-lo, a gente é que está levando a criança para a marginalidade, para ser aliciada, né? A questão aí não é só o traficante que está aliciando essas crianças, mas é o Estado e a população, de modo geral, que abandona essa criança, que não se preocupa com ela e com o futuro dela. Se ela não é o meu filho, né, se não está dentro da minha casa, o problema não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso. É assim que as pessoas, de modo geral, pensam. Mas na hora de taxar, de julgar, de acreditar em tudo que a mídia fala dentro das casas da gente, todo mundo abraça a causa. Todo mundo quer uma punição, quer uma justiça efetiva. Mas que justiça é essa que não defende a mulher que está sendo abusada o tempo inteiro pelo companheiro e que a criança tem que crescer acompanhando isso? Já é cientificamente provado que uma criança que cresce no lar abusivo, as meninas vão procurar, quando maiores, um companheiro abusivo e os meninos vão ser os futuros abusadores, né? Diante de uma perspectiva dessa, de alguém que acorda e não tem o que comer, tá muito fácil ser aliciado. Então, não é reduzir a menoridade que vai acabar com o tráfico ou afastar os traficantes da juventude. Eu acho que duas coisas importantes que a gente precisa pensar também são em quem são essas pessoas e que são pessoas, porque a partir do momento em que a gente transforma essas pessoas em marginais, de novo não marginalizados, a gente coloca esse indivíduo nessa caixinha e fecha a caixinha como se aquela pessoa não representasse mais nada. Não é uma pessoa que tem vida, que tem um histórico, que tem um contexto social, ela é um marginal, é um bandido. E a gente esquece todas as outras características que essa pessoa tem. E para além disso, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não transformar a exceção em regra. Quando a gente fala sobre redução da maioridade penal, a impressão que as pessoas têm no geral é que adolescentes são bandidos, que adolescentes pobres e pretos são bandidos. Porque, obviamente, quando a gente pensa no bandido, não vem uma criança branca de boa condição social na cabeça. Então, a gente tem que tomar cuidado para não transformar essa exceção em regra, porque a Unicef fez um relatório em 2011 que era sobre a situação mundial da criança, que dizia que nós temos 28 milhões de adolescentes no Brasil, entre 12 e 18 anos. Desse número, 38% estão em condições de extrema pobreza. Mas do mesmo montante, dos 28 milhões, 0,5% são infratores.
Então, se a gente considera que 99,5% desses jovens não são sequer passíveis de qualquer tipo de medida educativa aplicada pelo ECA, por que a gente está tratando essa situação como se todos os jovens pretos e todos os jovens pobres representassem um perigo para a sociedade? Não tem evidência de que a redução da maioridade penal vai funcionar, e eu acho que é importante a gente pensar sobre qual é o interesse por trás dessa medida em específico. Quais são as outras medidas que o governo está tomando para garantir que esses jovens de 12 a 18 anos tenham acesso mínimo para que eles nem sequer considerem a possibilidade de se tornarem marginais ou marginalizados? Quem é que está por trás desse projeto? E quais são as medidas que o governo tenta implementar antes dessa consequência? Porque a criminalidade é uma consequência das violências ofertadas do governo a esses jovens. Então, onde estão as medidas para garantir que essa criminalidade não aconteça através da não oferta de violência para esses jovens? Só para acrescentar, a gente precisa também reaver essa questão. Quando a gente pensa em redução da menoridade penal, será que a classe média está pensando nos filhos delas? Será que os ricos e os poderosos? Porque não é só na favela, né? Não é só nas comunidades, não é só na periferia que a marginalidade e que as crianças estão sendo marginalizadas. Muitos jovens de classe média alta também são aliciadas pelo crime, mas ninguém fala do rapaz branco de classe média e classe alta que está traficando dentro das universidades, nas portas das escolas, nas baladas. Esse rapaz, ele não faz parte da estatística, porque ele não é um problema. Com certeza é um rebelde sem causa, que não foi acolhido como deveria, mas que um tratamento psicológico pode ajudá-lo. Ele não é levado em conta quando a gente fala no sistema prisional brasileiro. Isso precisa ser levado em conta também. Se a gente pensar dessa maneira, se todo mundo pensar assim, será que a grande maioria ainda vai continuar a favor, né, da redução da menoridade? Para refletir também. E nesse sentido a gente pode pensar também no poder que a mídia tem sobre a opinião das pessoas, sobre a visão que nós temos dos jovens, em que quase nunca um jovem branco de boa classe social é posto em destaque no que diz respeito à criminalidade. Mas quando ele é posto, ele é um jovem encontrado com drogas, por exemplo, segundo a mídia. Mas quando a gente pensa numa pessoa preta que é encontrada com droga, é um traficante, não é um jovem, é um traficante. E aí, de novo, a gente põe essa pessoa na caixinha. Porque qual que é o lugar de preto? Na cadeia, porque preto é bandido e, portanto, tem que morrer. Olha, o Brasil é um país muito jovem, vamos começar por aí. 500 anos de história, a gente não pode achar que o gramado do vizinho é mais verde, porque a história dele é muito mais antiga que a nossa e já passou por muito mais coisas que a gente. Segundo é como foi construída a nossa história. Né? Todo mundo usa como exemplo a Suíça, a Suécia, a Noruega, que são países extremamente desenvolvidos, o índice de pessoas em situação de rua quase zero, a marginalidade muito bem resolvida, a questão do uso de drogas, a violência contra as mulheres, enfim. Mas aqui tudo começou já de um jeito muito trágico, né? O povo perde a sua terra, é escravizado, é agredido, violentado. E aí um povo, contra a sua vontade, migra para cá, então, no caso os negros, né, que foram arrancados à força da África. Quando nós passamos por 300 anos de escravidão, todos os países querendo tirar tudo que nós tínhamos, principalmente Inglaterra, França. Aqui era só um quintal de exploração. Se você pensa que na Argentina, quando os espanhóis chegaram, eles já implantaram uma universidade. A primeira universidade aqui
ela é muito jovem, ela não tem nem 100 anos. Nunca se pensou num sistema educacional para o Brasil. É uma coisa também que é muito absurda, somente em 1923 é que algumas pessoas começam a frequentar a escola, mas é só agora, no século XX, no final do século XX, que a grande maioria está na escola. Ora, 400 anos depois de uma construção é que começa a se pensar num projeto muito precário de educação. A educação, é ela que mobiliza o país, como é que o país vai crescer e se desenvolver. Nunca se pensou num projeto educacional para o Brasil, e quando ele foi criado, primeiro que ele era muito sistemático e individual, né? Então só quem podia pagar ia para a escola, só os brancos podiam pagar, né? Você não via negros na escola. Depois, quando a escola começou a virar um projeto do governo, havia uma dificuldade imensa dos pobres e negros irem à escola. Criou-se a necessidade de haver cotas para que os negros pudessem ter alguma chance de ir às universidades. E cotas no Brasil também é um grande tabu, ainda há quem é contra. Mas como é que você pode querer igualar o Brasil a qualquer outro país desenvolvido se o item básico, que é a educação, nunca foi pensado? Estamos no século XXI, 2018, e o ensino é extremamente precário no Brasil, né? Preocupa-se com tudo, menos com a educação. Fora os outros itens essenciais que a população não tem acesso à saúde, não tem acesso a transporte, à segurança, você tem que pagar para ter seguro, porque o governo não cumpre o seu papel. Você tem a maior parte da população abandonada, negligenciada. Se um país não consegue cumprir com o que é essencial e básico, como é que você vai pensar no restante? Acabou de sair uma pesquisa pela ONU, com a ajuda da Unicef, de que o Brasil, a situação educacional do Brasil está tão precária que se iguala a países como a Índia, como os países mais pobres africanos e alguns também na Ásia de modo geral. Ou seja, a gente só se iguala ao que há de ruim com os outros, né? O modelo que o Brasil busca em outro país nunca é o que há de melhor, mas sempre o que é possível ou que é necessário para mascarar a realidade. Então a gente está muito, muito longe mesmo de conseguir se equiparar a qualquer outro país. Uma pesquisa feita pela ONU em 2017, novembro de 2017, diz que somente em 2089 é que as pessoas negras vão ter acesso ao mesmo salário que os brancos, ou seja, 200 anos depois da escravidão. Se além da negligência com os itens essenciais, a gente ainda vive essa falsa democracia racial, essa desigualdade entre homens e mulheres, desigualdade nas indústrias, nas empresas, com a questão racial, como é que a gente vai correr atrás do prejuízo? Né? A gente não está regando nem o nosso gramado ainda. Eu acho importante pensar também que para que os países desenvolvidos existam, para que essa concepção inventada de países desenvolvidos exista, necessariamente os países subdesenvolvidos também precisam existir, porque todo adjetivo inventado é feito em comparação com alguma coisa. Então, para você ser desenvolvido, você é desenvolvido para que outro país seja subdesenvolvido. E, além disso, acho importante a gente pensar que a escravidão foi abolida em todo o mundo, mas a verdade é que hoje nós temos mais pessoas em situação análoga ao trabalho escravo do que na época da escravidão. E onde essas pessoas estão? Essas pessoas não estão na Europa. Essas pessoas estão na África e essas pessoas estão na Ásia. Se a gente pensa, por exemplo, em exploração de cacau, a exploração de cacau é feita na África. Não é simplesmente porque é onde o cacau está, é porque onde as pessoas que não são vistas como pessoas e que, portanto, podem ser exploradas também estão.
Então, é importante a gente pensar, por exemplo, que o Brasil não é um país pobre, assim como a África não é um continente pobre, são lugares empobrecidos. E que, para além disso, quando a gente fala de educação, por exemplo, que foi o que a Luz comentou, a gente precisa pensar que a educação realmente é a chave, embora seja muito delicado a gente tratar a educação como salvadora da pátria, ela é a chave para que a gente caminhe. Mas a escola em si, o projeto escolar no mundo, mas enfim, no mundo eurocentrado, então na Europa, a ideia de escola na Europa já acontece com o início do mundo moderno e, portanto, visando tornar as pessoas livres, mais livres até a página 2, livres para que eles participem do mercado, para que a burguesia tenha poder de mercado. E aí, quando a gente pensa nessa visão europeia, que, portanto, precisava que as pessoas participassem ativamente da economia, se a gente traz essa ideia para o Brasil, ela é ainda mais empobrecida, porque a ideia é fazer com que as pessoas participem economicamente do mercado, mas negros não são pessoas, então negros não precisam participar ativamente da economia. A escola vem para o Brasil para que as pessoas, para que os exploradores tenham condição de educar os filhos no Brasil, para que eles não tenham mais necessidade de mandar os filhos para a Europa para serem educados. Então a escola não vem para fazer com que todas as pessoas tenham acesso e sejam minimamente livres ou livradas e para que elas possam participar da economia. Quem precisa participar da economia são as pessoas exploradoras. Então é importante a gente pensar também que se a exploração, se a escravidão, se o trabalho análogo ao trabalho escravo não acabou, a exploração também não acabou e, portanto, os exploradores continuam aí. Então, é importante a gente pensar como a fortuna do Brasil foi construída, assim como a fortuna da Europa e assim como a fortuna de todos os países desenvolvidos, e como essa fortuna se mantém. Para além de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, eu acho importante a gente pensar no termo colonialidade, que diz respeito aos países explorados pelos países que são considerados em outras teorias desenvolvidos, e que a colonialidade, na verdade, a grosso modo, é a época posterior ao colonialismo, que é, portanto, a consequência do colonialismo, dos países que foram submetidos ao colonialismo. E só para acrescentar, segundo Marx, a gente vive o fetiche da mercadoria, né? Nunca se consumiu tanto quanto agora. As pessoas vivem pelo consumo. Então você pensa, idolatra que o chocolate belga e o suíço são os melhores, mas ninguém reflete o que é que está por trás dessa qualidade, o que é que está por trás dessa mercadoria, né? E aí, usando o chocolate só como exemplo, porque a Thaís citou as plantações de cacau, que são hoje os lugares onde mais há pessoas em condições análogas à escravidão depois da costura. E é isso. As pessoas agora é a época da individualidade. E a pessoa vive tão individual, que não me interessa saber se a marca X, que é tão famosa e que é tão querida, é construída sobre uma situação de irregularidade, de crime, de exploração, de sofrimento. As pessoas nem querem saber. Se você comenta, elas ainda se incomodam muito. Para que haja, só reforçando mais uma vez o que a Thaís falou, para que haja um país que tudo funciona, que tudo dá certo, que tudo é muito bonito, alguém tem que ser prejudicado por isso, né? Há interesse no mercado global de que os países subdesenvolvidos cresçam? O continente africano, que é sempre muito imaginado, né? Primeiro que ninguém imagina, fala-se da África como se fosse uma coisa só, né? Mistura-se tudo nessa peneira, mas
se realmente fosse intencional, fosse querido, o mercado não tem condições para evitar isso, para que isso deixe de existir, né, para que todos caminhem no mesmo sentido? Mas ao contrário, o capitalismo, ele diz isso, é a questão, é o mercado, né? Para que uns tenham, outros têm que deixar de ter, abrir mão do que querem e ser explorados. Nenhum outro sistema que já possa ter existido criou tanta desigualdade no mundo como o capitalismo. E para o dono do capital, que é um assunto muito complexo também, muitas pessoas se acham capitalistas, mas não sabem que capitalismo é quem detém os modos de produção, né, o dono do capital. Não é interessante que deixe de haver trabalho de porteiro, de cozinheira, de dona de casa, que a educação seja de qualidade, que todo mundo tenha equiparação salarial, né, transporte de qualidade, saúde, porque isso é desvantajoso para o sistema. Então, é intencional, é proposital, e enquanto não houver uma mudança de pensamento, ele não vai deixar de existir. Bom, se a gente considerar o índice do ECA, em que 20% dos jovens são reincidentes, e se a gente considerar o índice do sistema carcerário, em que 70% dos jovens são reincidentes, a gente já tem a resposta para essa pergunta. No ECA, os jovens recebem medidas socioeducativas, não punitivas, e ainda assim o índice de reincidência é de 20%. Na cadeia, eles vão ter contato com pessoas que cometem diversos tipos de crimes, que são marginalizadas, que já são violentadas desde o momento em que elas nascem e são muito mais violentadas em cadeias superlotadas, em que a gente tem 10 vezes mais o número de que uma cela pode comportar, em que elas são violentadas pela instituição policial como um todo, e que em 70% dos casos as pessoas são reincidentes. Além disso, acho que a gente tem que pensar na ideia que a gente tem de adolescente, que é uma ideia de vinda do capitalismo, que vem da ideia de que com a Revolução Industrial a gente precisava de muitas pessoas trabalhando com máquinas, mas que precisavam ser pessoas flexíveis, maleáveis, que já tivessem conhecimento, mas que o conhecimento fosse anterior ao trabalho, que eles não tivessem que aprender tudo lá, mas que ao mesmo tempo elas fossem flexíveis, maleáveis, enfim. Essa é a nossa concepção de adolescência. Então, é muito delicado a gente tratar o adolescente como incapaz, como se ele não tivesse um contexto histórico anterior à situação a qual ele está inserido de pessoa marginalizada, mas também é muito delicado a gente pensar nessa pessoa como se ela já fosse uma pessoa formada, como se ela já fosse capaz, plenamente capaz, assim como um adulto é. A gente tem que pensar que existem dois tipos de pessoas marginalizadas. Existem pessoas que já estão envolvidas num nível de criminalidade e de marginalidade que chega a ser um transtorno psicológico, digamos. Essas pessoas, elas não importam como seja a condição do sistema, ela não vai ser resgatada. Ela precisa ser retirada do convívio social e ser desenvolvida, criada de uma outra forma, mais reclusa. Tá? Mas isso é uma porcentagem pequeníssima. Já a outra parte, que é a grande maioria dos jovens, os que estão na criminalidade, é claro que a grande porcentagem vai ser reincidente, porque o sistema penitenciário no Brasil não é feito para resgatar, né? Então, se ele vai para o sistema penitenciário, a chance dele sair de lá pior do que ele entrou é muito maior, né? Os criminosos com que ele vai conviver, o próprio sistema penitenciário, né? Os trabalhadores que ali estão, que não têm nenhum respeito pela vida humana, a negligência do Estado,
porque há superlotações, eles passam fome, são agredidos, violentados. A família, por muitas vezes, as que têm família, né, muitas vezes são abandonadas dentro desse sistema. Quando ele sai de lá, o que é que a comunidade faz com ele, né, para que não haja reincidência? Ela não faz nada. Ela fecha os olhos, exclui esse jovem porque ele já tem lá um carimbo, né, de marginal, não quer saber dele, não é responsabilidade da comunidade, da população em abraçar e tentar resgatar esse jovem. O governo, com esse sistema de capital que já negligenciou com esse jovem desde o ventre da sua mãe, ele tampouco vai querer saber depois, e aí há essa justificativa, olha, é um jovem marginal, ele é que não quer sair dessa condição, como se uma criança que ainda nem consegue discernir completamente, né, desejo de razão, porque isso também já é provado por, né, a maioria dos psicólogos, de 0 a 17 anos, não há uma distinção total de desejo e razão. Por isso que é uma idade extremamente importante, porque é onde você está criando o ser humano, né? O Marx fala que nós somos uma caixa vazia quando nós nascemos, e tudo que for posto nessa caixa vai refletir o que nós vamos ser quando adultos. Se de 0 a 17 anos, então, essa caixa só recebe coisa ruim, né? Abandono, agressão, violência, abandono físico e psicológico, exclusão, preconceito, como é então que eu vou querer que esse jovem se torne um adulto cidadão de bem, né? Apesar que esse termo está completamente comprometido, né? A gente não pode nem usar mais porque corre um risco de ser confundido por aí. Mas pensa numa criança que ao acordar não tem alimento. Como é que ela chega na escola quando ela tem acesso e vai conseguir entender o que os professores dizem? Quando ela volta para casa, às vezes a única refeição que ela teve foi na escola. Por isso que ela nunca falta, porque ela precisa ir para a escola se alimentar. Na escola, ela é também excluída pelo corpo docente, né? As meninas desde cedo são chamadas de vagabunda, os meninos de marginais, e não tem aparato de lugar nenhum. Quando ele volta para casa, a mãe muitas vezes está ausente porque é a única provedora do lar. O pai, quando presente, muitas vezes é um agressor, né? Ou essa criança passa por abuso. Ela então é aliciada ou vai para a vida do crime porque acha que é o jeito de conseguir as coisas. E a gente não pode esquecer também do grande papel que a mídia tem nisso. Como é que você fala para um jovem pobre que ele não pode ter o tênis de R$600 que passa na televisão? Ou que ele não pode ter um celular do ano que toda hora a televisão mostra, que os outdoors mostram, ou que ele vê o colega de uma outra situação social esfregando o tempo inteiro na cara dele que tem e que ele não pode ter, que ele não vai ter, né? Porque nós somos o que nós temos, né? É assim que você é julgado nessa sociedade consumista.